E aí, beleza? Agora a gente vai fazer uma aula muito legal que é sobre aprendizagem digital em questão no Brasil. É um tema de redação muito massa, que vale muito a pena fazer para treinar, até porque o que a gente tem vivido nesses últimos tempos é um período em que a gente acredita piamente que, se não fosse a aprendizagem digital e se não fosse o ensino à distância, provavelmente estaríamos perdidos e perdidas. Então, acompanha comigo que esse tema é muito legal. A aprendizagem digital em questão no Brasil é um tema de redação para você fazer assim. Você vai pegar o que é aprendizagem, o que é aprendizagem no digital e começar a arrumar algumas problematizações possíveis. Só que antes de chegar na problematização, eu vou trabalhar com você primeiro o conceito básico, beleza? Então, o que é a aprendizagem digital? A aprendizagem digital é quando você utiliza os métodos, as práticas, as tecnologias disponíveis para transformar a informação em conhecimento, beleza? Então, isso é a aprendizagem digital. É o que você está fazendo nesse momento. Você está usando um telefone celular, provavelmente, ou um computador, e assistindo a uma aula de redação. Isso faz parte da sua aprendizagem, beleza? Então, isso é uma aprendizagem digital. Além disso, é buscar conhecimento em plataformas, em sites, em espaços virtuais que tenham a informação necessária para você aprender alguma coisa que você queira. Pode ser um idioma, pode ser música, pode ser capoeira, pode ser qualquer dança, maquiagem, coisas do tipo, beleza? Então a primeira coisa que a gente pegou foi a aprendizagem digital, que é a transformação da informação em conhecimento. Como a prática de aprendizagem digital é relativamente nova, a gente ainda está meio que passando alguns apertos, certo? E dentro desses apertos, a gente começa a pensar em umas possíveis problematizações, que são, por exemplo, os professores ainda não têm um modelo de aula que são eficientes. Existem aquelas pessoas que transformam a aula em um entretenimento, em uma contação de piada, umas coisinhas assim, forçando ser feliz e alegre. Existem aquelas pessoas que pegam aqueles PowerPoints gigantes, cara, com muita coisa escrita que você não consegue nem prestar atenção em nada e simplesmente colocam na tela assim, ó, e fica aquela coisa mais bizarra do mundo, cheia de informação, com fala por cima que não segue o que está falando. Aquilo é ridículo, cara. Então aquilo é uma coisa. Por outro lado, tem vocês, alunos e alunas, que ainda estão meio perdidos com isso. Por mais que vocês acreditem que não estão perdidos, vocês estão sim. Por quê? Porque a busca dessa informação vem de qual tipo de relevância? É pelo número de seguidores, pelo número de likes, pelo professor que te conhece, ou pelo professor que você conhece, que é o mais fácil, né? Você vai pelo professor que alguém te indica, você faz como para buscar esse conhecimento e para legitimar que essa aula realmente é uma aula boa e uma aula que vale a pena ser vista. Então, isso faz parte da aprendizagem digital, beleza? Um contexto legal que você pode relacionar na tua redação é que anos atrás, por exemplo, 20 anos atrás, cara, 30 anos atrás, a gente não tinha um acesso tão fácil a métodos de ensino ou de aprendizagem digital. Por que eu falo que não é tão fácil? Porque já existia. Anos atrás já existiam as fitas VHS que as pessoas gravavam videoaulas e vendiam. Era muito mais difícil o acesso, era muito mais difícil para quem vendia, porque provavelmente a pessoa não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de ter um celular ou uma câmera e já conseguir colocar no YouTube e já disponibilizar para todo mundo. Você tinha que ter uma produtora, a produtora fazia fita cassete, você precisava ter um revendedor, esse revendedor ia para as lojas e por aí vai. Então, relativamente, é novo essa história de você fazer ensino e aprendizagem digital. Mas, lembra, existem há muitos e muitos e muitos anos essas práticas, beleza? Lembra que antigamente, por exemplo, sua avó, ela estudava por carta, tinha lá os livros que ela comprava por carta e vinha aprender a fazer receita ou coisas do tipo. As pessoas faziam os cursos por correspondência, existe uma piada antiga sobre isso, que faz um pouco de relação com as problematizações que a gente vai fazer daqui a pouco.
sobre ensino à distância, beleza? Então não pense você que isso é uma coisa nova, não é tão nova assim. No mínimo no século XX já rolava isso com pequena relevância, tá? Então é nova essa facilidade, mas já existia antes, tá bom? Então isso é um contextinho que você pode fazer na sua redação. Na introdução seria legal, e se você quiser fazer uma argumentação junto com alguma problematização, também rola, beleza? Falando de acesso e coisas do tipo. Como o nosso tema é aprendizagem digital em questão, você pode falar de ponto positivo e ponto negativo, e você pode falar somente de pontos negativos, tá bom? Se você falar de ponto positivo e ponto negativo, a tua proposta de intervenção é somente para o ponto negativo. Se você falar só de ponto negativo, você tem a proposta provavelmente para os seus dois argumentos, tá? Então, eu vou falar um pouco de ponto positivo, porque talvez você goste de fazer redação com um ponto positivo e um ponto negativo, o que eu acredito que é bem legal. Um ponto positivo muito legal de se pensar nesse tema é o seguinte: se você mora numa cidade afastada dos grandes centros, no interior, numa cidade que tem poucos professores ou pouca informação sobre aquilo que você está a fim de aprender, isso facilita muito. Você entra no YouTube e digita lá o que você quer aprender e de repente você vai encontrar um professor ou uma professora sabendo te explicar aquilo perfeitamente. Então, isso é um ponto positivo a se pensar. Você não precisa mais morar nos grandes centros e ir atrás dos professores que eram os mais renomados para fazer essa aula. Hoje você vai tudo pela internet. Outro ponto positivo bastante interessante é a popularização do ensino e do conhecimento. Se você pensar que nos séculos passados as pessoas que tinham acesso à educação eram majoritariamente as pessoas ricas, hoje muitas pessoas, sem precisar ser ricas, têm acesso à informação, ao conhecimento e a várias e várias aulas que estão aí disponíveis para vocês. Então isso também é um ponto positivo, tá? Isso é uma coisa muito legal, pensando na aprendizagem. Agora, pensando num lado negativo da aprendizagem digital, eu vou colocar vocês, alunos, em primeiro plano. A dificuldade de organizar o estudo, o tempo de estudar e saber fazer um planejamento de uma carga horária, um planejamento de um tipo de estudo que você vai fazer. Isso entra nas dificuldades, seriam os argumentos contrários ou negativos, do jeito que você quiser chamar. Então, vamos supor que você vai estudar para o Enem sem nenhum cursinho pré-vestibular, sem nada pago que tenha um direcionamento. Você vai estudar simplesmente pelo YouTube, no feeling. Tipo assim, vamos ver o que vai dar, beleza? A primeira dificuldade que você vai ter é saber organizar quais matérias você precisa estudar, que tanto de cada matéria você precisa estudar, e como que você vai medir se você está realmente estudando ou não. Então essa é uma primeira problematização que você pode ter, essa dificuldade de organização e planejamento e o entendimento do que é aprender de forma digital. Porque muitas vezes a gente fica assim, depois eu faço, daqui a pouco e tal. E existe isso. E junto a essa ideia você pode relacionar que vocês, jovens em idade de fazer o Enem, vocês ainda têm uma dificuldade em seguir planejamento, vocês ainda têm uma dificuldade em seguir essa ordem muito certinha das coisas e de cumprir horário. Essa história de cumprir horário você pode relacionar também ao excesso de conteúdo que as pessoas jogam em vocês. Então, se você pensa que existe um excesso de conteúdo e existe uma dificuldade de planejamento, você já tem um argumento legal para fazer sobre isso, que é justamente essa dificuldade de adaptação em que você saiu de um mundo presencial, onde existia uma professora te falando o que estudar, como estudar, qual exercício vai estar certo, qual vai cair na prova, agora ficou uma coisa aberta. Outra problematização que você pode argumentar junto a essa ideia da dificuldade de saber se organizar e se planejar é a ideia de qual exercício ou qual teoria é fundamental para entender o próximo conteúdo. Então vamos supor que você vai estudar aí física, aí você vai começar física mecânica. Por qual?
aí tem lá o movimento retilíneo uniforme, aí tem o MRU-V, aí tem o MRU não sei o que, e aí vai, não sei porra nenhuma de física, e aí vai dando continuidade ao que você precisa saber. Então, vamos supor que você não sabe porra nenhuma disso. O que vai acontecer? Você vai se perder, você não vai dar continuidade, você não vai estudar. Ou seja, houve uma aprendizagem digital no seu caso? Não. Não houve, por quê? Porque faltou um determinado cronograma, faltou uma determinada lógica para você seguir dentro dessa ideia, tá bom? Então, isso seriam uns pontos negativos a se pensar. Quem está te ensinando realmente sabe do que está falando? Realmente domina o conteúdo ou está fazendo um teatro para a câmera e você está achando super legal, engraçadinho e está fazendo a aula da pessoa? Por que eu estou falando isso? Porque esse mundo de aprendizagem virtual ele é um mundo muito louco, né? Porque não interessa mais o diploma do professor, não interessa mais algumas coisas que antes eram importantes. Hoje o que importa é se o algoritmo te jogou essa aula, se essa aula tem um número X de visualizações, as pessoas gostam, se o professor é uma pessoa influente nas redes sociais, e isso está dando a relevância, sem necessariamente estar falando se a pessoa domina o assunto ou não. Então, isso pode levar a uma argumentação que você pode discutir a profundidade de argumentação ou a profundidade de ensino que existe dentro disso. Porque às vezes essas pessoas ficam dando o raso, o básico, e ficam vendendo para vocês, falando que vocês estão aprendendo tudo o que precisa sobre isso, sobre aquilo, mas no fundo é um basiquinho. A gente que é da redação que o diga, né? O tanto de gente ensinando coisa errada aí na internet ou inventando regra que não existe, beleza? O propósito de intervenção para isso é justamente você educar as pessoas a entenderem como buscar a forma certa ou o professor certo, buscar um currículo da pessoa, saber quem é e tal. Né? Você que está assistindo minha aula aí, provavelmente, eu escrevi 3 livros e sou professor de redação. Tem gente que mal sabe escrever uma redação de Enem e está gravando vídeo de redação do Enem. Mas enfim, foda-se. Como escolher um curso para você fazer online? A aprendizagem digital não é só o YouTube vago, também tem esses cursos pagos. Como que você vai escolher isso? Como que você vai saber se é bom ou se é ruim? Essa é uma problematização. Entra justamente naquela mesma ideia da primeira, que é a ideia de visualizações, likes e esse mundo virtual. E também tem as referências que você precisa buscar. Vamos supor que é um curso que você vai fazer, você vai procurar pessoas que já fizeram, isso vai aparecer no site deles lá, os elogios. Você vai ver no site da pessoa o número de pessoas aprovadas, as notas que elas tiraram, se elas gostaram. Você vai nas redes sociais e lê os comentários das pessoas, igual a gente faz quando vai comprar alguma coisa no Mercado Livre, sabe? Você olha os comentários, assim, no YouTube isso é super importante. Até uma dica para você, ó, vou te dar uma dica do certo. Quando você for procurar algum produto, se for ver o tutorial no YouTube, dá uma olhada nos comentários, o que as pessoas falam sobre o produto. Às vezes é melhor do que esses review pagos, beleza? Vamos voltar para a redação. Alunos e alunos estão preparados para aprender online? Essa é a mais fácil das argumentações, mais fácil das problematizações. Você que está aí, ó, assistindo nesse momento, você tem preparação para ser um aluno somente virtual? Tem disciplina para acordar às 7 horas da manhã, começar a estudar, aí estuda uma aula, dá uma pausa, faz um exercício, toma uma água, aí volta, aí faz a mesma coisa, assiste uma aula, faz exercício, dá uma pausa? Ou vocês ainda estão meio perdidos com isso? Eu sinto que a galera de Enem ainda é muito desfocada, ainda não tem uma maturidade muito certa para lidar com as aulas virtuais. Até porque isso é muito novo, é muito recente, né, gente? Por mais que as pessoas digam que não é tão recente, isso é muito recente sim, tá? Essa responsabilidade. Você sai da escola para o YouTube ou o Descomplica da vida, esses cursinhos virtuais se tornam a instituição que você existe, você estuda. E aí você pode tirar uma segunda problematização dentro disso, que é a falta de socialização. Vamos supor que você só faz um cursinho virtual, você fica dentro de casa o dia inteiro estudando, não tem amigo, não tem amiga, falta esse contato. Isso pode levar a várias
há várias dificuldades, há vários problemas ligados até à sua aprendizagem, porque isso vai te deprimindo de pouquinho em pouquinho, vai te deixando um pouco triste, você precisa sair, tomar um sol, ver a rua, caminhar e tudo mais. Então é mais uma ideia que você pode acrescentar na tua argumentação se você quiser. Os professores e as instituições, nós estamos preparados para essa aprendizagem digital e para esse ensino à distância? Eu acredito que ainda não. Por mais que existam grandes plataformas, pessoas super competentes trabalhando com isso, no geral, geralzão, não. Eu estou gravando essa aula no momento da pandemia do coronavírus e nós estamos vendo perfeitamente que estamos perdidos, tanto nós professores quanto vocês alunos, nessa relação de ensino-aprendizagem digital. Então, é uma problematização muito interessante, cara. As escolas estão preparadas para esse ensino ou para essa aprendizagem digital? Os professores estão sabendo lidar com isso? Saber usar tecnologia, saber editar um vídeo, gravar um vídeo, colocar iluminação, fazer uma aula legal, ter uma plataforma online que você pode passar exercício, corrigir, cumprir prazo. Isso tudo faz parte de uma problematização. Óbvio que ao invés de fazer esse questionamento que eu te fiz, se eles estão preparados, você vai afirmar, provavelmente negativamente, falando que sim, que não. Então os professores ainda não estão preparados, visto que eles estudaram em escolas tradicionais, aquela coisa toda que você vai fazer a argumentação e na tua proposta você vai fazer com que haja treinamentos oferecidos pelas escolas para os professores se adaptarem. Então eu já te dei uma argumentação e uma proposta para se pensar, beleza? A outra problematização que você tem para a aprendizagem digital é referente aos pais. Os pais estão preparados para entender que o filho ficando dentro de um quarto 3 horas por dia é o suficiente para ele estudar? Isso é muito louco, né? Porque o que eu tenho conversado com a galera da salinha de Certa Palavra é que os pais piram, né? E você estuda lá 3 horas seguidas. Na hora que você levanta para tomar uma água, tua mãe olha para você e fala assim: você não está estudando, né? Depois você acha que vai passar. Depois, se não passa, chora, aquela coisa toda. Então, uma problematização interessante é pensar: os pais estão preparados para isso? Olha que legal. Você vai falar que não, aí você vai falar aquela história do tradicional, do pai estar acostumado a levar o menino para a escola, o menino não está indo para a escola. Então, o número de aulas que você assiste virtual tende a ser um pouco menor também do que o presencial, porque não vai ter como, os professores não sabem gravar esse tanto de aula, e não tem como cada professor disponibilizar 1 hora de aula por dia, né? Sem contar que eles já estão colocando exercício até demais. Então, você pode problematizar isso, que essas pessoas, os pais e os professores, eles ainda têm a mentalidade da escola, eles ainda não conseguem entender que você fazer uma aula, um cursinho virtual pode ser tão benéfico quanto fazer presencial. E aí você vai argumentar isso. E a última problematização que eu sugiro para você aqui, se você quiser usar essas minhas ideias, é: alunos e professores estão acostumados ou estão aprendendo que a aprendizagem digital, ensino à distância, não é entretenimento? Não é ficar fazendo piadinha, não é ficar tentando ser o Whindersson Nunes cover? Sabe essa ideia? Tipo, de eu querer ser engraçadinho o tempo todo para chamar a sua atenção, sendo que no fundo o que eu preciso é te ensinar um conteúdo, não é fazer entretenimento. Entretenimento é uma coisa, aprendizagem é outra. Ah, mas vai ter gente que vai falar assim: ah, mas uma aula legal é muito melhor que uma aula chata. Óbvio que uma aula legal é muito melhor que uma aula chata, sem dúvida. O negócio é transformar o ensino em entretenimento. Aprender é uma coisa, se divertir é outra. Então, isso faz parte de uma educação sobre o assunto. Por exemplo, você está assistindo essa aula, provavelmente você está assistindo com o interesse de fazer o tema da redação ou com o interesse de buscar alguma informação sobre isso. Se você quisesse dar risada, você entraria no canal do Whindersson Nunes, Porta dos Fundos e por aí vai. Sacou? Então essa é a ideia que eu estou jogando de problematização. Não saber diferenciar ensino de entretenimento. Beleza? Isso é uma ótima problematização e, obviamente, é uma proposta educativa. Então é isso. Esse tema é um tema relativamente nível médio, nível Enem. Tá? As propostas provavelmente serão educativas ou treinamento para professores e instituições e até alunos. Também os pais vocês podem fazer. Não foquem
em buscar um conteúdo de repertório exclusivo de aprendizagem digital. Você pode pensar em repertório da educação como um todo, você pode buscar repertórios históricos, como eu comecei falando nesse vídeo, dos vídeos passados aí. Você pode buscar repertório onde você quiser, você não precisa ficar assim, eu preciso ter um repertório para aprendizagem digital. Não, beleza? Qualquer repertório ligado à educação e aprendizagem cumpre o papel, mas não fica noiado com o repertório não, tá bom? Um abraço, até o próximo. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, faz um comentário aqui para mim e conversa comigo. Um abraço, tchau!